O vídeo começa com o Nai abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. O YouTube pergunta para onde ela estava indo e tenta se apresentar para a garota e pergunta o nome dela, mas ela não diz o seu nome e continua andando sem dar nenhuma moral para ele. Então Nai, sem sucesso, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na hora que a mulher vê a Lamborghini de Nair, é nessa hora que a mágica acontece. A mulher na mesma hora volta toda arrependida, querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela o pergunta se aquela nave é mesmo dele. Ele diz que sim, que aquele é um dos seus vários brinquedinhos. O rapaz pergunta para a garota o motivo da pergunta. E ela diz que é porque Nai não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro para ter um carro de luxo como aquele. Nai pergunta o nome da garota e ela fala que seu nome é Alice. O YouTube elogia ela, falando que ela é muito linda quanto o nome dela. A mulher agradece o elogio e pergunta se poderia dar uma volta no carro de Nair. Mas antes deles entrarem, o YouTube pergunta de onde a garota é. Ela diz ter nascido em Los Angeles e se mudou de lá porque a vida lá era muito difícil e tinha poucas oportunidades de emprego. Nai entende isso e convida ela para entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a garota entra achando que vai se dar bem com o cara. Após eles entrarem no carro, o rapaz começa a perguntar sobre a mulher. Ela diz que trabalha como personal trainer em uma academia ali perto e que quando Naya abordou, ela estava indo para lá. O rapaz a questiona, perguntando se ela voltou para conversar com um desconhecido era melhor do que ir para o seu trabalho. A garota responde dizendo que não poderia passar a oportunidade de dar uma volta em uma Lamborghini. Nair fica um pouco surpreso, pois nunca tinha ouvido uma resposta dessa. Mas em seguida, ele pede a garota para descer do carro e fazer uma dancinha para ele. A garota aceita, rapidamente desce do carro e vai lá fazer a dança. Então ela dá algumas voltinhas e faz algumas dancinhas para Nair. E vai entrar no carro novamente. Mas quando ela tenta abrir a porta, não consegue, pois Nair tinha trancado a porta. Ele então fala que estava procurando uma amiga ou uma parceira, mas diz que ela não poderia ser nenhuma das duas coisas, porque ela é muito interesseira. A garota fica nervosa com Nai e começa a xingar ele várias vezes, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTube e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. London aborda a mulher elogiando dela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz pergunta à garota seu nome e ela diz que seu nome é Nick. O youtuber fala que seu nome é London e tenta se apresentar para ela, mas a garota o ignora e continua mexendo em seu celular. O YouTube pergunta se ela tem interesse em fazer novas amizades, mas a mulher responde para ele que não. Então London desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E na hora que a garota vê que o cara está com um super carro de luxo, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a garota volta no mesmo momento, puxando o assunto com ele. A garota, surpresa, pergunta se aquele carro é mesmo de London. E ele responde para ela dizendo que sim. A garota elogia, dizendo que seu carro é muito bonito e pergunta se ela poderia dar uma volta. Mas London questiona, perguntando por que ela não deu bola para ele ali na calçada. A garota fala que é porque ele não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro, mas agora mostrou para ela ter um carro de luxo e que agora eles podem se conhecer. O youtuber então pergunta para ela se o carro dele faz tanta diferença assim.
A mulher responde que claro, que sim, que isso mostra que ele é um cara bem sucedido. Após o YouTube mudar de assunto, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala pra ele que ela nasceu em Houston e mudou para essa cidade há poucos anos. O London pergunta o porquê dela ter se mudado para cá, mas a garota não responde e já vai tentando entrar no carro. O YouTube então não gosta da atitude dela e continua o teste e convida ela para entrar no carro. E rapidamente ela aceita e entra no carro de London. Após eles entrarem no carro, o rapaz fala para ela que estava apenas tentando conhecer ela melhor. E então a garota fala para ele levar ela no shopping e assim poderem se conhecer melhor e fazer compras. O YouTube novamente muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. A mulher fala pra ele que gosta de caras que levem ela para lugares chiques e que compre joias caras e roupas. O YouTube pergunta com o que ela trabalha. E a garota diz que não trabalha com nada e que é o seu namorado que paga todas as suas despesas. O YouTuber fica surpreso e conta sua história. Ele fala que morava com sua namorada, mas que um belo dia, após chegar do trabalho, ela tinha o deixado. E por isso ele gosta de fazer novas amizades. E que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não tem mais interesse de sair com ela. E pede para ela descer. A garota desce do carro xingando, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa morena em frente à sua McLaren. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela chamou muito a sua atenção. E fala que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele e fala que ele está exagerando. O Nate pergunta para onde ela estava indo. A mulher responde para ele que estava indo fazer compras. Em seguida, ele se apresenta para ela, fala seu nome e a mesma fala que se chama Natasha. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para ele entrar em contato com ela depois. Mas a mulher responde que não, porque ela tem namorado e é fiel ao seu companheiro. Nate então pergunta se ela está mesmo namorando ou se isso é uma desculpa. E ela fala que não, que ela está mesmo comprometida. O Nate então fala que é uma pena porque ele poderia fazer ela se divertir muito saindo com ele. Então ele se despede e vai na direção do seu glorioso McLaren. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava volta no mesmo instante, demonstrando interesse por ele agora. Ela pergunta se esse carro é dele e fica admirado com o carro. Ele confirma que sim, e ela pede para tirar algumas fotos com sua McLaren. Nate começa a tirar as fotos para ela e ela fala que nunca andou em um carro de luxo igual a esse. O YouTube então fala que tudo tem a primeira vez. Ela então fala que gostaria muito de andar no carro dele, mas Nate questiona sobre ela ter dito que é comprometida e tem namorado. Ela fala que o namorado dela não vai ficar sabendo de nada porque ela não vai contar pra ele. E não tem nada demais eles se conhecerem e dar uma volta juntos. O YouTube então chama ela para entrar na McLaren dele. E ela não perde nem um segundo e entra na máquina do Nate. Dentro do carro, o Nate fala que até queria sair com ela e fazer alguma coisa legal, mas ele não quer atrapalhar o namoro dela. A garota fala que o relacionamento dela é aberto e que não tem nenhum problema, mas o Nate fala que não acha isso certo em sair com ela tendo namorado. Ela fala pra ele que pode terminar com seu namorado a qualquer momento e isso não seria um problema. E que ela tem que pensar melhor nos seus conceitos, porque dinheiro não é tudo. Ela fala que ele está muito enganado. O Nate fala que ela não queria nada com ele e foi só ver a sua McLaren que ela veio correndo atrás dele e estava querendo até terminar com seu namorado.
Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do seu carro. Ela desce do carro chamando ele de idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e acabou se dando muito mal. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Naya aborda a mulher perguntando o que ela iria fazer. A garota não responde e continua andando. Então Naya pergunta se eles poderiam se conhecer, mas a garota fala que o rapaz não faz o tipo dela. A mulher não dá nenhuma bola para o YouTube e então ele se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. A garota, quando vê a nave que Naya estava, na mesma hora mágica acontece e logo ela volta para conversar com o rapaz. A mulher chega perguntando para Naya o que eles iriam fazer. O rapaz responde à garota dizendo que estava andando por aí em busca de novos amigos. Ele então pergunta o nome dela e ela diz que o seu nome é Charlie. O YouTube então pergunta de onde ela é. E a mulher diz para ele que nasceu em São Luís e mudou para cá para visitar os seus pais.
O YouTube então pede o número da garota e ela, sem pensar duas vezes, passa o número para ele. O rapaz anota e eles conversam mais um pouco. Naya então pergunta com que a garota trabalha. Ela responde dizendo que não trabalha e mora com seus pais. Naya então pergunta se seus pais que têm que bancar tudo para ela e ela responde que sim. Naya então fala que estava querendo conhecê-la melhor. Ele então pergunta qual seria o melhor jeito para isso, e a garota rapidamente responde dizendo que ele levando ela em algum lugar luxuoso. Naya aceita, mas fala que primeiro ela teria que dar uma voltinha para ele. A garota aceita e dá uma voltinha e entra no carro. Então, após eles entrarem no carro, eles conversam um pouco, e a mulher logo pergunta com que Naya trabalha. E ele responde dizendo que ele é um empresário. A mulher pergunta se Naya ganha muito dinheiro. O YouTuber então questiona perguntando se ela faz essas perguntas para todos os caras que ela acaba de conhecer. Ela diz que sim e que isso para ela é o que mais importa. Naya então muda de assunto e pergunta à garota qual a profissão que ela quer seguir em sua vida. A garota diz que quer ser enfermeira e que em sua família há vários médicos. O YouTuber então pergunta para a garota se ela tem namorado, e a mulher diz que não, mas está procurando. O Naya então fala para ela que com esse jeito dela vai ser difícil ela arrumar. Em seguida, ele fala que estava procurando uma parceira, pois ele estava muito solitário, mas que não poderia ser ela, pois ela é muito interesseira. O YouTuber então pede para a garota descer do carro, e ela desce achando ruim, bate a porta com força, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela. Porém, ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o YouTuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O YouTuber responde que não gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha.
A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar.
Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. O YouTube aborda a mulher elogiando ela, dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a garota o ignora completamente e continua andando. O rapaz continua tentando conversar com ela, perguntando aonde ela vai e a elogiando, mas a mulher continua andando sem dar nenhuma chance para o rapaz. Então, sem sucesso ao tentar conversar com a mulher, ele vai em direção à sua Lamborghini. Quando a mulher vê o glorioso carro de luxo de Nate, a garota volta na mesma hora para conversar com ele e ela volta elogiando o carro de Nate. O YouTube pergunta para onde ela estava indo e a mulher responde dizendo que estava indo beber com algumas amigas. Nate então pergunta o que ela estava planejando fazer durante o dia. Ela então diz que só queria sair com alguns amigos e nada mais. Em seguida, a mulher pergunta ao YouTube se ela poderia dar uma volta em seu carro para eles se conhecerem melhor. Mas o rapaz logo questiona, dizendo que a garota há pouco tempo ela não tinha dado nenhuma chance para ele. A garota responde dizendo que é porque agora ele tem um bom carro e ela gosta muito disso. A mulher pergunta para onde Nate estava indo e Nate fala que estava indo para sua casa descansar um pouco, que ele tinha acabado de chegar de uma longa viagem. Após isso, ela se oferece para ir com o YouTube para sua casa, mas ele continua questionando por ela não ter dado nenhuma atenção para ele. Mas o Nate fala que não consegue conversar normalmente sem lembrar de ser totalmente ignorado por ela, mas ela continua dizendo para ele esquecer isso para eles andarem juntos. Nate muda de assunto e pergunta o nome dela, e ela diz seu nome é Kate. O YouTube pergunta com que ela trabalha. A moça responde falando que ela trabalha com um restaurante mexicano.
E se caso o Nate estiver com muita fome, ele pode ir lá também. O Nate gosta da ideia e mais uma vez elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e também se veste muito bem. Ela então aproveita a oportunidade de mais uma vez e pede para entrar no carro luxuoso do Nate. O rapaz pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar no carro. Ela, sem pensar duas vezes, entra no carro do rapaz pensando que vai se dar bem com o youtuber. Em seguida, após ela entrar no carro de Nate, ele pergunta o que ela está a fim de fazer e a mulher responde dizendo que iria se divertir com ele. O rapaz então pergunta se ela tem namorado. A garota diz que não, mas que está procurando um. O YouTube então volta a questionar a mulher, falando sobre como ela mudou de ideia rapidamente quando viu o carro dele. Ela diz que mudou sim, pois ele parece ser uma pessoa que tem muito dinheiro. O rapaz então fala para a garota que não gostou nem um pouco da atitude dela e pede para ela descer do carro e diz que não sai com interesseira. A mulher xinga o YouTube e desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nye abordando essa linda garota do lado do seu Lamborghini. Ele aborda a mulher elogiando e pergunta aonde ela vai, mas a mulher já responde para o rapaz dizendo que não está interessada. Nye então tenta perguntar o nome dela e fala que só estava tentando fazer novas amizades, mas a mulher diz que nunca falaria seu nome para ele e continua andando. Nye, após isso, toma um fora e dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece e a mulher, quando vê o carro do rapaz, fica impressionado e logo volta querendo conversar com ele, mostrando muito interesse pelo rapaz. A garota, surpresa, pergunta se aquele carro é mesmo de Nye. O YouTube diz que sim e fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos. O rapaz pergunta o porquê da mulher ter o tratado tão mal na calçada. Então ela diz para ele esquecer aquilo e fala para eles se apresentarem um para o outro. Nye pergunta o nome dela e ela fala que seu nome é Cecília e em seguida os dois se apresentam. Após eles se apresentarem, o rapaz pergunta de onde a garota é. E ela diz para Nye que nasceu em Bronx, mas que mora ali há 12 anos. O YouTube muda de assunto e pergunta para a mulher se ela conhece algum restaurante que tenha frutos do mar por ali. E ela diz que conhece e que eles poderiam ir juntos até lá. Nye então elogia ela mais uma vez e aceita em seguida e eles entram no carro. Após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta com que a garota trabalha. E ela diz para ele que trabalha como modelo. O Nye então se interessa pela profissão dela e pergunta se ela namora. A mulher diz que não e fala que terminou seu namoro mais ou menos uns 5 anos. Então ela repara na joia no dedo de Nye e diz que gosta de caras como ele. O YouTube muda de assunto e pergunta para a mulher onde ela estava indo quando ele a abordou. Ela então diz que estava indo para a casa de uma amiga, pois mais tarde elas iriam em um evento. Nye entende, mas logo questiona a garota, dizendo que ela não deu atenção para ele e só voltou para conversar com ele pelo seu carro. A garota fala para ele deixar isso para lá e que eles irem ir conversando e beber alguma coisa por ali. Mas o YouTube fala que não pode sair com ela, pois ela é muito interesseira e só estava ali conversando com ele pelo carro. Nye pede para ela descer, mas a garota continua insistindo para eles darem uma volta. Mas o YouTube recusa. A mulher desce achando ruim, mas no final acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nye. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela.
Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. Começa com Naye, que aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e tenta conhecê-la. Porém, a mulher já é bastante grossa e fala que ele não faz o tipo dela. Ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Em seguida, Naye deixa sua maleta recheada de dólares despencar no chão e a mulher volta na mesma hora e finge ajudá-lo. E pega alguns dólares e coloca em seu short. Em seguida, Naye pergunta o que ela está fazendo e pega dela o dinheiro de volta. Ela então responde que ele é muito rico e isso não vai fazer diferença para ele. Em seguida, o youtuber tenta ir embora e a mulher pede para ele esperar e fica interessada em conhecê-lo. Naye então fala que ela nem deu atenção para ele, que já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que faz sim e pede para ele pegar o número dela. Na sequência, depois dele pegar o número da garota, ele pergunta se ela quer dar uma volta com ele em sua Lamborghini. A mulher fica admirada e fala que quer sim e que nem acredita que ele tem um carro desse. Naye então chama ela para lhe mostrar a sua Lamborghini. Ela fica muito admirada em saber que aquela Lamborghini ali é dele. Ela então pede para tirar algumas fotos com o carro de luxo. Naye então pega alguns dólares na mala e entrega para ela tirar a foto e ficar ainda mais bonita. Em seguida, ele começa a tirar as fotos dela e fala que vão ficar ótimas. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela deveria ser sua namorada. A mulher responde que ela tá solteira e que eles podem se conhecer melhor e quem sabe rolar alguma coisa. Na sequência, a mulher muito interessada pede para entrar na Lamborghini. Naye pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então fala para ela entrar no carro e ficar à vontade para eles conversarem lá dentro. E vamos ver o que isso vai dar.
Em seguida, o Nair pergunta por que ela ignorou completamente quando tentou falar com ela, pois ela viu sua maleta cair no chão e na mesma hora ela veio falar com ele. Ela fala que só queria ajudá-lo. Ele então questiona que ela tentou ficar com o dinheiro dele, e ela responde que ele é rico e que isso não faria diferença para ele. Nair então fala que ela mostrou ser uma garota muito interesseira, e ela responde que não é interesseira e que ele está muito enganado. O YouTube então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. Ela então tenta convencê-lo a levá-la a dar uma volta e fala que eles podem se dar muito bem. Nair fala que não e manda ela descer do carro. Ela desce do carro chateada e acaba sendo rejeitada pelo Nair e acaba se dando mal. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela vai, e fala que ela tá muito linda. Porém, a mulher não dá a mínima para ele e pergunta o que ele quer. London responde que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela responde que não pega na mão de estranhos. Ele então pergunta qual o nome dela, mas ela fala que isso não importa e tem que ir embora agora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone, porém a garota fala que não pode passar isso para ele. London então pergunta se ela tem algum namorado, e ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela e vai embora sem dar nenhuma chance. London então vai na direção da sua gloriosa Lamborghini, e quando a garota vê que o cara está de Lamborghini, a mágica acontece e a mulher volta atrás dele toda interessada e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Em seguida, o London responde que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta para ele qual o seu nome. London fala que ela disse que tem namorado e por que ela está vindo atrás dele agora. E ela responde que não tem nenhum namorado. London questiona porque ela disse que tinha sim. Ela então fala que estava brincando com ele. London fala que ela é muito linda, mas que ela estava agindo muito mal com ele. Ela então pede desculpas para ele. London então fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A mesma entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta por que ela estava agindo com ele daquela forma, e ela fala que é porque ele era um completamente estranho. London então fala que eles se conheceram muito mal. Ela então pede para ele levar ela para um encontro ou algum jantar. Ele responde que está tentando conhecê-la para saber se vai querer sair com ela e levar isso adiante. Mas dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele, e ela responde que foi porque ela estava com muita pressa. O YouTube pergunta se ela falou com ele só por causa do seu carro, e ela responde que não. London fala que não quer mais sair com ela porque ela é muito interesseira e tá na cara que ela só voltou por causa do carro. A mulher desce do carro revoltada e fala que vai encontrar um homem de verdade. Mas no fim, a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que se chama Nate e pergunta o nome dela. E ela responde para ele que se chama Jennifer. Ele então elogia as unhas dela e fala que gostou muito. E pede para falar com ela alguns minutos, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Ele continua insistindo e pergunta se ela não pode falar com ele. Ela fala que agora ela está ocupada e sai andando sem dar nenhuma atenção. Nate então vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela imediatamente começa a puxar papo com o youtuber e Nate chama ela para vir para perto dele para eles conversarem.
Ela então pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela pode falar com ele agora. A mulher responde que sim, que tem algum tempo para eles conversarem. Ele então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, porque ela não tem namorado e ela está solteira. Em seguida, Nate fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. Porém, ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que está muito frio aqui fora e por isso não queria parar para conversar. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem agora, lá dentro. A mulher fala que sim, mas que antes quer tirar algumas fotos com o seu carro. Nate então pede para ela fazer as melhores poses para tirar as melhores fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. E ela fala que terminou seu compromisso e que estava indo para casa. O youtuber fala que eles poderiam fazer alguma coisa juntos. Ela fala que sim e ele então pede para pegar o número dela. Ela responde que quando eles estiverem dentro do carro, que ela vai passar o número para ele. Nate então concorda e chama ela para entrar no carro de luxo. E vamos ver o que isso vai dar. Já lá dentro do carro, o YouTube fala que é novo na cidade e está tentando encontrar um bom lugar para ir. E pergunta se ela conhece algum bom lugar. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode levar ele em qualquer lugar que ele quiser. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no começo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem olhos muito bonitos. Ele então fala que ela só queria conhecer ele depois que viu seu carro de luxo. E diz para ela que é melhor ela descer do carro porque não vai rolar nada entre eles. Porque ela é muito interesseira e fala para ela pensar melhor porque dinheiro não é tudo. E a deseja uma boa tarde. A mulher até tenta insistir para ficar no carro, mas ele fala que não e manda ela descer. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele. E diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini. E quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini. E ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco. E que chegou na cidade faz pouco tempo. E só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante. Mas que ele não quer atrapalhar, já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente, a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele. E que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final.
Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras, e que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Naya fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça. Até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala pra ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo.
e pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber.